Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou colocar um fone, vai ser melhor, hein? Deixa eu colocar aqui. Tinha me esquecido. Melhor com o fone, né? Bom, pessoal, então, agora a gente vai dar continuidade ao estudo da Instrução Normativa de número 2, de 23 de abril de 2019. Essa instrução normativa é a que regulamenta a famosa Lei Rouanet, traz as últimas atualizações que foram feitas com relação a essa lei tão famosa. Então, nós vamos dar continuidade aqui na seção 6 da avaliação dos resultados. Então, o artigo 49 nos diz: encerrado o prazo de execução do objeto, o Ministério da Cidadania procederá ao bloqueio da conta e avaliará os resultados conforme o artigo 7º do Decreto de 2006. Para projeto no formato digital, no prazo de até 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, tendo como base as informações e as documentações inseridas no SALIC. Então, assim como a inscrição do projeto, a prestação de contas também é feita de forma eletrônica pelo SALIC. Bom, a avaliação de resultados será composta pela análise do objeto e pela análise financeira e seguirá o formato abaixo. Então, não é somente uma prestação de contas financeira, mas também uma prestação de contas em formato com relação ao que vocês efetivamente realizaram, certo? Então, a gente tem aqui a avaliação do objeto e das ações preponderantes. Ou seja, se tudo que foi proposto, se o objeto que foi proposto realmente foi executado e as ações derivadas dele também. Avaliação de não conformidades apontadas pelo SALIC, quanto da comprovação do plano orçamentário e metas físicas financeiras. Então, além da avaliação, se você cumpriu o que você se propôs, então se você propôs lá que você vai fazer um edital, se você propôs que vocês vão fazer um festival, uma peça de teatro, uma circulação de um espetáculo, a montagem de um espetáculo, enfim, isso foi cumprido? 2. Financeiramente, o que você colocou lá como orçamento, que foi aprovado, e as metas físicas e as financeiras, deu certo? Então, esse é o segundo ponto. No caso de projetos de patrimônio cultural, museus e memória, as análises de objeto e financeiras serão realizadas pelo IPHAN ou IBRAM, respectivamente. Então, aí não vai ser pela Secretaria Especial de Cultura. A análise do objeto deverá considerar a captação parcial de recursos, quando for o caso, avaliando os requisitos de alcance do objeto e de suas finalidades, além da proporcionalidade entre o captado e o executado, bem como as contrapartidas pactuadas. Ou seja, se você captou 50% do valor, é de se esperar que você tenha executado pelo menos 50% daquilo que você se propôs. Então, aqui ele coloca, considerando essa proporcionalidade. Aqui, ó, importante. Parágrafo 3º. Nos casos em que ocorrer reprovação decorrente da análise do objeto descrita no inciso 1º, será dispensada a avaliação financeira que corresponde ao inciso 2º. Ou seja, se você propôs fazer um festival e você não fez, ele nem vai olhar o que você gastou, o que você deixou de gastar, porque você já errou no básico, que é fazer o que você se propôs. Para projetos com captação de até R$ 750 mil, as despesas terão suas conformidades atestadas pelo gotejamento do extrato bancário, demonstradas pelos meios abaixo. Então, relação de pagamentos, né? Então, você vai ter que fazer por quem que você pagou, qual que é o CPF daquela pessoa, qual que é o CNPJ, qual que é o número da nota fiscal, qual que é o número da transferência bancária. Relatório de execução de despesa de receita, que pode ser feito, né, um ou outro. Notas fiscais e demais comprovantes de despesa que são necessários. Análise de apontamentos de ocorrências realizados pelo SALIC, quando for o caso. Será realizada análise financeira detalhada nos casos em que houver captação acima de R$ 750 mil, seja observado indício de aplicação irregular ou houver denúncia formalizada por controle interno ou externo, Ministério Público, Estados ou do Distrito Federal.
Beleza? Então, aqui, a avaliação dos resultados é uma parte super importante do momento que você está propondo o seu projeto. Então, eu sempre penso, na hora que a gente propõe um projeto, a gente já tem que escrever o projeto pensando como que a gente vai prestar contas. Né? Então, essa eu acho que é uma questão para a gente trabalhar aqui agora, questão para reflexão, para vocês fazerem um exercício mesmo, sabe? Pensem em um projeto, né? Assim, lógico, em linhas gerais, né? Então, escreva em linhas gerais, um projeto. Assim, gente, rapidinho, 2, 3 linhas, não é escrever o projeto inteiro. E pense, indique formas de comprovação da realização do objeto. E também a comprovação financeira. Então, imagine, em linhas gerais, eu vou propor um show, vou realizar um show. Então vai ser o show do fulano de tal, que vai ser realizado na cidade X. Como que eu vou comprovar que eu realizei aquilo? Pensa nisso. Como que eu vou comprovar financeiramente os gastos que eu tive? Pensa nisso. E aí a gente já volta para discutir.
Bom, gente, então assim, ó, vamos pensar agora nesse exercício que a gente fez aqui. Por exemplo, igual eu dei o exemplo do show. Então, nós vamos realizar um show da banda XYZ. Esse show vai acontecer no dia tal, na cidade X, da cidade, vamos colocar o nome. O nome da banda é XYZ, ele vai acontecer no dia 23 de junho de 2021, vai acontecer na cidade de Passos, Minas Gerais. Esse show ele vai ser um show gratuito. A gente espera, essa banda ela toca jazz e música brasileira, MPB e bossa nova, uma releitura aí, né, desse movimento. E nós esperamos, é um show num teatro, não é um show de exposição, é um show no teatro, é gratuito. Nós esperamos receber nessa temporada, que começa no dia 23, vai até o dia 30, 2.100 pessoas, 300 pessoas por dia nesses 7 dias. Então, esse, em linhas gerais, seria um projeto para a gente fazer um exercício, né? Como que eu vou comprovar que eu realizei esse objeto? Por meio de reportagens que forem, né, realizadas, mídias espontâneas, por meio de fotografias que demonstrem que aconteceu o show, que a casa estava cheia. Eu vou poder comprovar isso por meio do borderô do teatro, mostrando que realmente tiveram essas pessoas, filmagens e tudo mais, né? E como que eu vou fazer a comprovação financeira? Então, tem o cachê dos artistas, vai ter a nota fiscal deles, mais os recibos de transferência, vai ter a parte, por exemplo, assim, além da comprovação financeira de recibos dos artistas, a equipe técnica, os custos de locação do espaço, a parte de sonorização e iluminação, tudo eu vou fazer por meio de comprovação, né, por meio de nota fiscal e também por meio de comprovantes de recibos e tudo mais. Então, assim, por isso que o projeto da Lei Rouanet, ele obriga que você tenha um contador. A assessoria contábil, ela é obrigatória. Porque esse contador, ele vai te explicar quais são as instruções que você deve seguir para fazer uma boa prestação de contas. Peraí que eu me saí da tela. Beleza, vamos dar continuidade aqui. Então, agora a gente vai ir para a seção quinta, da aprovação e da aprovação com ressalvas e arquivamento. Peraí, nós estamos na seção... Ai, que engraçado, vamos ver aqui. Seção 4, da avaliação dos resultados. Agora vamos vir para a seção 6. Seção 5. Gente, apresentação, vamos achar aqui. Bom, aí o projeto ele tem as questões com relação à aprovação, né? Se a avaliação dos resultados for aprovada, ela vai ser quando for tudo verificado certinho, quando não forem apontadas inadequações nas execuções financeiras, quando todas as diligências que forem apontadas forem resolvidas. Ela pode ser aprovada com ressalvas se ocorrer alterações no projeto sem a anuência do Ministério, quando não atender o manual de identidade visual do PRONAC, do Vale Cultura, quando não houver apresentação de autorização do uso ou reprodução de obras protegidas. Então, se você faz um show e não recolhe, por exemplo, o ECAD, você vai ter uma aprovação com ressalvas. Alteração do conteúdo. Então, por exemplo, eu coloquei no meu projeto que vai ser um show de jazz, música popular brasileira e bossa nova. E eu vou lá e faço um show de funk. Eu alterei o conteúdo, né? Então, não pode. Alterações no plano de distribuição que acarrete o descumprimento das medidas de democratização do acesso ao público. Ou seja, no meu plano de distribuição não está escrito que eu vou fazer 7 apresentações gratuitas com público de até 300 pessoas cada um. Mas e se eu falar que agora é só 200? Não posso, tem que seguir certinho, senão vou ser aprovado com ressalvas. Ocorrer
diligências com relação à ordem financeira que não for sanadas. Então, por exemplo, itens que excederam um percentual de 50%. Você colocou lá que seria gasto R$ 4.000 com um item. Aí, de repente, aquele item custou 8 mil. Não pode. Despesas que forem realizadas fora do prazo. Também não pode. Quando não comprovar as medidas de acessibilidade. Então, se você falou que, por exemplo, o seu show ia ter audiodescrição, se você não colocou audiodescrição, não comprovou que teve audiodescrição, você vai ser reprovado, você vai ser aprovado com ressalvas. E vai ser reprovado se você omitir no dever de prestar contas, descumprir do objeto, não fizer, e descumprir da execução financeira, né? A aprovação, com ou sem ressalvas, não exime o proponente de eventuais obrigações em relação a terceiros. Então, por exemplo, se você ainda não pagou alguém, ficou devendo alguma coisa, nada a ver. Você tem que pagar. Será arquivado o projeto que, ao término do prazo de execução, não tiver captado recursos suficientes para a sua realização ou iniciado a sua execução, tampouco solicitado transferência de recursos para outro projeto, e aí, nesse caso, os recursos vão ser recolhidos no fundo, conforme já viu. A decisão de arquivamento não vai falar nem que foi aprovado, nem que foi reprovado, somente atesta a sua inexecução, ou seja, que não foi executado, certo? Bom, o proponente, ele será cientificado da conclusão da avaliação dos resultados, juntamente com o seu teor, e também será publicado no Diário Oficial da União. Nos casos de aprovação e arquivamento por disponibilização no SALIC, nos casos de aprovação com ressalva e reprovação por correspondência com aviso de recebimento, mensagem via correio eletrônico e também no SALIC. Quando a decisão de que trata o artigo 51 for pela reprovação da prestação, a cientificação do proponente conterá intimação, para que no prazo de 20 dias, a contar do dia seguinte ao registro no SALIC, recolher os recursos que tenham sido regularmente aplicados, atualizados desde a data do término da captação pelo índice oficial da caderneta de poupança. Na decisão de reprovação do registro das contas ou aprovação com ressalvas, caberá o recurso, certo? O recurso suspende os efeitos de reprovação e é critério do presidente da CNIC para que manifeste nas suas razões. Se o recurso for indeferido, o proponente será novamente intimado, certo?
Bom, gente, vamos dar continuidade aqui. Esgotado o prazo para recolhimento dos recursos sem cumprimento das exigências, será constituído em mora o proponente devedor e a recomposição do valor devido se dará com base na taxa do sistema Selic, acumulada mensalmente desde o mês seguinte à última consolidação do valor impugnado até o último dia do mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do pagamento. Constatada a hipótese do CAPT, fala assim, caberá ao Ministério da Cultura da Cidadania, adotar as medidas administrativas para inserção do débito no CIAF e, conforme as especificações, providenciar inscrição no cadastro de devedores, né, no CADIM, instauração de tomada de contas especial para reposição do dano ao erário, comunicação à Receita Federal para que proceda a fiscalização tributária, e transcorrido o prazo de 5 anos contados a partir da apresentação dos documentos previstos no artigo 49, ficam prescritas as aplicações de sanções. A prestação de contas estará disponível para consulta pública e poderá ser objeto de questionamento até os 5 anos seguintes da data de avaliação dos resultados. Ou seja, se vocês entrarem no chama Versalic, vocês conseguem ver o projeto da pessoa, todos os detalhes do projeto, a prestação de contas, fica disponível para qualquer cidadão. O proponente deverá manter a documentação do projeto pelo prazo de 5 anos, contados a partir da avaliação dos resultados e disponibilizados ao Ministério da Cidadania ou demais órgãos, conforme prevê o artigo aqui 36 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil. Bom, no capítulo 8º, a gente vai ver aqui a parte das sanções. Engraçado. Ah, tá. Agora que eu tô vendo que eu tava fazendo bobagem. Agora que eu entendi o que eu tava arrumando. Eu tava capítulo 8º, mas é seção. São coisas diferentes. Não é? Eu estava fazendo confusão. Então, nós já vamos começar aqui o capítulo 8º.
Bom, das sanções. Durante qualquer fase do projeto, o Ministério poderá declarar inadimplência, bloquear a conta do projeto, impossibilitar a prorrogação dos prazos de captação, impossibilitar a apresentação de novas propostas, suspender a publicação da portaria, declarar inabilitação cautelar, né, suspendendo os projetos ativos, impossibilitando a prorrogação de prazos, impossibilitando apresentar novas propostas, cancelando propostas e arquivando os projetos, impossibilitar recebimento de recursos, aplicar multas, aplicar inabilitação cautelar. As sanções desse artigo perdurarão enquanto não for regularizada a situação que lhes derem origem. Então, se foi verificada alguma irregularidade e o projeto ficar, né, com essa suspensão, com essas sanções, enquanto não resolver, não vai liberar, né? Após a reprovação da prestação de contas, ou no caso da omissão ao dever de prestar contas, além de tudo que já foi falado antes, o proponente ele ainda vai ficar impedido de apresentar novas propostas, prorrogar projetos de captação de projetos em execução, homologação para captação de novos recursos, vai ser canceladas as propostas em análise, arquivados os projetos imediatamente, suspensão de projetos ativos e o bloqueio das suas contas. Os recebimentos de recursos decorrentes de outros mecanismos também do PRONAC, então, para fim desses artigos, considera inabilitação a sanção administrativa restritiva de direito. A sanção de inabilitação terá duração de 3 anos, ou seja, se constatar alguma irregularidade e o proponente for inabilitado, ele vai ter aí a questão de 3 anos sem poder fazer o seu projeto, né? A sanção de inabilitação será automaticamente aplicada 20 dias após a publicação do ato referido. A sanção de inabilitação de que trata o artigo 59 conterá, no mínimo, a identificação do projeto, identificação do proponente com CPF e CNPJ, descrição, período de inabilitação e fundamentação legal. A inabilitação será registrada no SALIC, o recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura pelo proponente de recursos irregularmente aplicados, e para projetos aprovados na vigência dessa instrução normativa, a cada 5 aprovações com ressalvas, no período de 3 anos, o proponente fica impedido de apresentar propostas por mais um ano. Em caso de reincidência da motivação da aprovação com ressalvas, a sanção será aplicada independentemente do período de ocorrências. Ou seja, se você foi aprovado com ressalvas num projeto e depois em outro projeto foi aprovado com ressalvas pelo mesmo motivo, eles vão poder te inabilitar por a hora que eles quiserem, com razão, né? Com razão. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade aqui, se tomar uma água.
Bom, gente, então aqui ele vai tratar no capítulo 9 do parcelamento de débitos. Então, caso o projeto realmente tenha a prestação de contas reprovada, nesse capítulo 9, ele vai apresentar quais são as formas de requerer o parcelamento de débito, né? Ele vai falar sobre a questão de atrasos. No capítulo 10, ele vai falar sobre tomada de contas especial. Então, se forem esgotadas todas as medidas administrativas de ressarcimento espontâneo, que são previstas nessa instrução, se houver débitos apurados e não quitados, eles vão ser inscritos na dívida ativa da União e vai ser feita uma tomada de contas especial, conforme o valor, a certeza e a liquidez do débito. Aqui no capítulo 11, ele vai falar das disposições finais e transitórias. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem a questão do atraso, para vocês verem como que funciona essa parte do atraso. Depois, eu vou baixar para vocês lerem com calma essa questão também da tomada de contas especial, para a gente seguir para a finalização aqui da lei.
Bom, gente, agora vamos ver essa parte das disposições finais e transitórias. Bom, as decisões administrativas cabe recurso aplicando-se os procedimentos previstos. A ciência dada ao proponente por meio do SALIC é considerada como comunicação oficial. Ou seja, mandou alguma coisa pelo SALIC que você não viu, você estava sabendo que lá é comunicação oficial que você tem que ver. As áreas técnicas do Ministério da Cidadania poderão solicitar documentos ou informações complementares e devem comunicar ao proponente, com prazo de 20 dias para a resposta. Esse prazo poderá ser prorrogado por uma única vez por igual período. O período de diligência suspende os prazos de análise. Então, se fala, um exemplo, eu não lembro agora, mas a gente já viu, se fala que o prazo de análise é de 90 dias, e se eles enviaram diligência, está suspenso pelo prazo da diligência. Caso a resposta da diligência seja insuficiente, o proponente poderá ser diligenciado novamente. Porém, se você não atender à diligência no prazo estabelecido, isso implica o cancelamento da proposta, o arquivamento do projeto e a inadimplência do projeto se tratar das fases de execução e avaliação. Todos os limites percentuais dispostos nessa instrução não poderão ser alterados após a adequação do projeto à realidade da execução. Ou seja, se tem um limite, a gente tem que seguir esse limite percentual. As disposições dessa instrução aplicam-se a projetos em andamentos, respeitados os direitos adquiridos e mantidos nos custos vinculados. Por meio das portarias específicas, em razão da demanda do setor e da política cultural, o Ministério da Cidadania definirá novas diretrizes na previsão de auditoria externa, dos históricos de patrocínios já realizados, da apresentação de estudos de impacto econômico mensurando externalidades positivas como emprego, renda, PIB, previsão de medidas compensatórias, previsão de ampliação do acesso a produtos culturais. Os documentos eletrônicos produzidos e geridos no SALIC, eles têm garantia de integridade, autoria e autenticidade por meio da assinatura eletrônica que é cadastrada mediante o login do usuário, observando que são de uso pessoal e intransferível, sendo responsabilidade do titular sua guarda e sigilo. Essa instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação. Preservam-se os limites dos projetos e das carteiras dos proponentes homologados e ficam revogadas a Portaria 86 de 2014 e a Instrução Normativa de número 5 de 2017, ambas do Ministério da Cultura, extinto. Bom, e aqui ele tem um anexo primeiro, que é um glossário que eu vou deixando aqui, vou passando ele, para a gente entender o que é cada coisa que é falada, para a gente não sair depois falando que não entendeu, certo?
Bom, gente, então a gente está finalizando por aqui esse estudo dessa instrução normativa, que é a instrução normativa que está em vigor atualmente, de 23 de abril de 2019, que regulamenta realmente como que funciona a famosa Lei Rouanet, né? É muito importante que nós, da área artística, da área cultural, entendamos como é que funciona essa lei. Muitas pessoas têm a ilusão de que é um dinheiro fácil. Eu não sei na onde que a pessoa pensa que isso aí, tudo que a gente tem que fazer, pode ser alguma coisa fácil. De verdade, gente, assim, eu acho que é uma coisa extremamente difícil, complexa. Não é algo para amadores. Com certeza absoluta não é algo para amadores, né? É algo assim que demanda da gente realmente muito estudo, muito conhecimento, muito, até poderia dizer assim, muito empenho, sabe? Para que realmente a gente realmente consiga aproveitar os benefícios dessa lei com muita responsabilidade e mesmo assim entendendo que não é algo tão simples quanto parece, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da gente falar, que não é algo tão simples quanto as pessoas acham que vem um dinheiro, cai na conta do proponente e ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. A gente sabe agora, com o estudo dessa lei, que não é assim que funciona, né? Que o buraco é mais embaixo, bem mais embaixo. Então, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, a gente estudar, a gente entender como é que funciona essa famosa Lei Rouanet, para que quando alguém vier falar com a gente alguma coisa nesse sentido, que a gente saiba do que é que a gente está falando, né? E não fique somente repetindo o que o outro disse, o que o outro falou que é, né? Porque isso só desgasta, né? Desgasta a própria lei, desgasta o meio artístico como um todo. Eu tenho a impressão assim que a Lei Rouanet é uma das coisas mais complexas, se não a mais complexa que a gente tem quando a gente fala de legislação cultural, de formas de financiamento da cultura. É realmente bastante complexo, né? Então, acho que deu para a gente ter uma noção. Nós vamos continuar agora, vamos dar uma passada mais superficial sobre a lei mesmo e também sobre o decreto. Mas o mais importante é a instrução normativa, porque a instrução normativa que põe todos os detalhes, que passa o passo a passo, né? A instrução normativa que normaliza, normativa mesmo, né? Ela organiza, perdão pela confusão, ela organiza como é o funcionamento. A instrução normativa que é o passo a passo da lei. Ela que regulamenta a lei, por isso que ela é tão importante. Tá bom? Então, a gente vai finalizando por aqui. E em breve a gente já retorna na próxima aula para a gente falar agora da própria lei, a gente falar do decreto, e depois nós vamos fazer umas análises de editais para a gente ver como que funcionam essas outras formas de financiamento também. Tá joia? Até o próximo!